Pai do Senhor, queridos, entrou um demônio aqui, mas já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, hoje, não, só me daqui que eu libero. Hoje eu estou aqui em casa, tendo um privilégio de receber um senhor de idade na minha casa, onde é pré-histórico. Não tem rede social, não tem nada. As pessoas falam mal, as pessoas julgam, não sabem de nada. Pessoa maravilhosa. E eu estava passando por aqui e disse: Soneiro, eu vou passar na sua casa aí, tomar um café. Nós estamos tomando um café. E para mim, um dos maiores biblicistas, né? Um dos maiores homens ensinadores da palavra de Deus. E eu estou tendo o privilégio de receber na minha humilde casa, na manjedorinha, na caixa de garmelo, onde os animais da cria. E ele veio passar aqui para me abençoar a minha vida, orar por mim, me dar algumas mensagens para pregar, né? Que é para mim um dos maiores professores. Pastor Carvalho Júnior. Opa! Aí, ó, Pastor Carvalho Júnior aí, irmão. Chegou da América, ele é meio doido da cabeça, chegou e já vai ter que voltar amanhã. Pastor, por que vocês fazem isso, Pastor Carvalho? É compromisso no Brasil, para não furar, para os irmãos depois não ficarem falando Fala mal. E fala mal, né, pastor? Fala não, pastor. Só de 10, só um. Os outros são todos nossos amigos. Mas não fala mal não, pastor. Para com essa conversa. Fala um pouquinho, mas eles estão no direito deles. Mas quem fala mal, pastor, não é os pastores. Quem fala mal é os auxiliares. Os pastores às vezes nem estão sabendo o que está acontecendo, pastor. Eu tenho cuidado. Mas é bom sempre atender, né? Porque às vezes a gente indo já diz que a gente fura, mas faz parte. Quem quer o Ministério da Itinerância precisa entender que faz parte de todo esse processo. Pastor, o senhor falando isso aí, aproveitar esse momento, que é um momento único, que é muito difícil eu ver o senhor fazer live. Acho que eu nunca vi o senhor fazer live. Não. Nunca vi. E eu estou tendo essa oportunidade de receber o senhor aqui em casa. O povo está compartilhando, já está subindo. Compartilha aí, que já ele vai dar uma palavrinha para abençoar os pregadores itinerantes e a sua casa. E nós estamos tomando um café. Pastor, Jesus Cristo, os fariseus falou que ele era Beelzebul. Sim. A palavra Beelzebul é uma palavra muito forte, pastor. É príncipe das trevas, pastor. Sim. Chamou Jesus, pastor, que expulsou o demônio de Beelzebul, pastor. Pastor, agora eu falo uma coisa para o senhor. Você chamar o Messias de Beelzebul, imagina eu e o senhor. Você entendeu, chefe? Você entendeu a minha colocação, pastor? Entendi. Então, eu fico imaginando aos amigos que estão entrando, estão compartilhando, marcando. Marque os seus amigos. Coloca aí, hashtag Palavra do Céu. Coloca aí, hashtag Palavra do Céu. Pastor Carvalho Júnior, homem de Deus, pessoa simples, irmão, pessoa maravilhosa. A minha mãe tá ligando aqui, ó. Mãe, posso atender agora não, mãe. E tá subindo muito rápido, ó. Porque o senhor é um homem famoso. Sou conhecido. Não, conhecido é eu. Não, deixa aqui. Famoso é o senhor. Aí, pastor, aí, isso aqui é o fundo musical, são as crianças dele. Libera aqui, Débora. É o fundo musical. E o povo que tá, um ícone das pregações, tá vendo? Tem gente que respeita. Eu gosto. Os povos respeitam o senhor. Os salvos. Só não respeita o senhor as pessoas que são maldosas. Isso é aprenda isso com todo respeito a falar do senhor. Claro que eu aprendo. Pessoas maldosas. Pessoas que são, pastor, pessoas maldosas, que perderam seus ministérios, frustrados. Eu até falei ontem que quando nós vamos ver os pregadores unidos, juntos, um brigando pelo outro. Já viu? Pastor, o senhor pegou uma fase dessa que um brigava pelo outro, né, pastor? Ajudava um ao outro, né? Sim. Né? O senhor falou igual assim, o pastor Napoleão, que vinha aqui, vem muito na minha casa, falou assim, quando ele entrava no carro, ele já falava do pastor Gilmar Santos para botar a fitinha dele no carro para ouvir. Correto. Para ouvir o Gilmar Santos. Correto. Pastor Napoleão fala isso, assim, um ajudando o outro. Então, ao povo que está entrando aí, compartilha aí, por favor. Deus tem uma palavra no seu coração. Esse é um momento único, né? Momento único que Deus está preparando para nós aqui nessa tarde. Recebendo o pastor Carvalho Júnior. Eu até se emocionei aqui já hoje, porque Deus falou que os príncipes iam vir na minha casa. E eu falava assim, meu Deus. E o pastor Carvalho Júnior falou, vou passar aí um exemplo de pastor. Tá vendo, pastor? Que bom. Os outros falando do senhor. O que fala mal, pastor, é os Tobias, Sambalates. E qual que é o nome do outro lá, pastor? Gessen. São os que querem que... E eu tenho até uma mensagem. Enquanto eles estão embaixo, eu estou numa grande obra aqui na muralha e eu não tenho tempo de descer, pastor. Sim. Porque quem está ocupado com as coisas de Deus, ele não tem tempo para ficar na roda dos carnecedores. Bem-aventurado. Não tem tempo, né, para ficar olhando para a vida dos outros, né? Eu não tenho tempo para isso, pastor, porque imagina eu chegar com o senhor, pastor Léo Bruno, presidente de Montes Claros, Goiás, pastor. Pensa no homem de Deus, a mulher dele, ela ficou contatada como doida e ficou internada, pastor. E o testemunho dela é tremendo. A irmã Lília, a pastora Lília.
E é um casal que Deus tem abençoado muito. Nayara Barbosa, minha mana, Deus abençoe. Mário Henrique, Vanessa Carvalho. Olha, nosso parente aí, ó. Carvalho. Todo Carvalho é gente boa. O nome Carvalho vem de uma planta, pastor? Dá uma explanação sobre o carvalho. Há uma ramificação de que o carvalho, como é uma árvore frondosa, ela cresce muito e ela fica muito próximo dos raios. Então é por isso que o carvalho sofre muito. Você tem por isso que o senhor sofre, eu sofro também? Um pouquinho, né? Ô, Débora, então ela é uma árvore muito frondosa, muito alta. Então quando a árvore está muito mais alta, ela está muito próximo dos raios, dos trovões. Ela é uma das maiores, pastor? É uma das. E o meu sogro, que já dorme no Senhor, dizia que ele conhecia o carvalho como uma madeira de pau de dar em doido. Resistência. Assim como a oliveira. Presta atenção, a Bíblia fala de 3 tipos de árvore, né? Videira, oliveira e figueira, que representa Israel. Sim. Só que das 3, a oliveira é uma árvore muito interessante, porque a tradução, um dos radicais da palavra oliveira, significa resistência. Sim. E a prova, sabe onde está? Se você analisar o dilúvio, você vai perceber que quando o pombinho volta, ele traz no bico o quê? Uma planta, um pedaço, um galhinho de oliveira. Então a ideia do texto, a espiritualidade do texto, é que quem for uma oliveira vai vencer todos os dilúvios da vida. Pastor, não é cortando o senhor, o presidente de Monte Claro disse que é filho na fé do senhor. Israelândia. Diga ao pastor Carvalho que eu sou filho dele na fé do pastor Saul de Israelândia, amigão dele. Eu quero mandar um abraço ao pastor Saul de Israelândia. Escute, é um dos homens mais fiéis a Deus. Amém. E mais fiel à sua amizade. Este homem chamado pastor Israel é campo de um outro grande amigo lá no Goiás, pastor Ataú de Iporá. Preguei lá agora, pastor, reunião de obreiro. Preguei muitos 15 dias atrás lá, pastor Ataú. Que pessoa maravilhosa, né, pastor Carvalho? Dalton. Meu Deus, tudo pessoas maravilhosas. E eu queria mandar um abraço, porque no momento mais difícil da minha vida, com a Elaine, com a Laida, ele só chama de Laida também, esse homem me deu prato de comida para comer. Meu Deus. Israel, você é um homem de Deus. Vai chorar não, né, pastor? Porque eu choro também. Porque ele foi uma pessoa... Porque me encontrar hoje, por exemplo, é uma diferença. Antigamente eu não era nada. Hoje eu não sou ninguém. Sim. Mas esse pastor Israel, com o pastor Ataú e muita gente do Goiás, eles me encontraram no momento que eu estava sem nada. Não tinha agenda, não tinha nada. O senhor estava num processo transitório. E esse homem, o senhor estava no Vale Bibaca, de passagem. O Vale do Choro, né? E esse homem cuidou de mim. Esse homem me honrou como se fosse hoje. Meu Deus. Por isso, todas as vezes que eu pregava lá em Iporá, ele ia, eu abraçava e sempre dava esse testemunho. Te amo, Israel. Deus abençoe. Débora, minha mãe aqui, ó. Você entendeu da oliveira? Entendi. Débora, liga pra minha mãe, ó. Então, pastor, o senhor falando da oliveira, da figueira e da videira, uma coisa me chama a atenção, pastor. O povo que está compartilhando, marcando seus amigos, manda um abraço ao pastor Clévio Lacerda, mandando um abraço pro senhor. Ô, Clévio, beijo, ó. Outro amigo. Clévio te ama, pastor. Esse aí é companheiro do coração. Te ama de verdade. Pregadorzão, hein? E te ama. I love you. Você sabe que eu tô falando inglês agora. Não vem com esse aqui me humilhar. Falando inglês. Porque eu não sei falar nem português direito. Vem me humilhar na minha casa aqui, viu, pastor? Olha lá, vocês são parentes? Ei, chefe. E agora, chefe? Ele é meu pai, na verdade. Não vem com essa conversa, não. Nós vamos achar que eu tenho quase 58 anos, igual você já tem, viu? Tem 48. Não, é mentira, irmão. Irmão, o povo que tá compartilhando, marcando, deixa eu dizer pra você. Manda um abraço pro filho do meu pastor Lucas, Tiago Barbosa. Ô, Tiago, é Tiago com Barbosa. TI ou com TH? TH. Tiago, um grande abraço. Vamos estar junto aí qualquer dia, tá? O Tiago beijão. É fã, né? Professor de teologia, é um menino bom, filho do Deixa eu Lucas explicar uma coisa para você, pastor. Todo mundo, com raras exceções, que gostam de Bíblia, de teologia, gostam de mim. Amém. Deu para entender? Sim. Porque a gente comunga. Você é um homem que, desde a primeira vez que nós conversamos, você sempre coloca a Bíblia no meio. Porque por isso que a gente se dá bem. Porque eu quero aprender uma coisinha que eu não sou besta. Eu falei, rodeei, parei nas plantas pro senhor dar a explanação do carvalho. Tu viu aí? Porque eu já vi alguns... Pastor, então, o carvalho, nós somos perseguidos
Por causa que o carvalho ele fica perto dos trovões? Fica, porque veja, imagine uma árvore aqui, uma menor aqui, outra, carvalho se destaca de todas. Então, o raio vindo é mais fácil pegar no carvalho do que nessa que está aqui mais embaixo. Então a gente não pode reclamar. Pastor, que mistério terrível. Pastor, e assim... Se você não der glória, eu vou aí. Pastor, agora o senhor falou uma coisa. Assim, porque assim, o carvalho, então ele tem tudo para dar errado, né? Ele está muito visto. Você pode olhar, quando tu olha muitas árvores perto, uma da outra, tu vai logo destacar o que é maior. E a Vênia nem sabe qual que é. O cara nem sabe qual que é e já vai falando dela. Porque todo que está no alto tem destaque, né? E as pessoas querem derrubar o que está no alto. E eu alto. aprendi com meu sogro, um homem neto de índio. Meu sogro era neto de índio e ele me explicava muito sobre isso. Pastor, então o carvalho sempre vai sofrer? Sempre. Entendi. Só que aí é uma madeira dura, de dar em doido. Resistência, por isso que a gente resiste. Pastor, por isso que nada abala nós? É difícil. Porque, pastor, eu enterrei 2 filhos. Sim. O senhor viu da minha filha do síndrome de Down que eu mostrei para o senhor, Deus curou ela, a Isabela. Deus ressuscitou a Kézia. Pastor, o senhor acredita que nunca ninguém me viu cabeça baixa desistindo? Claro. Carvalho. Pastor, eu chorava. Já se tranquei nesse um quartinho que eu morava aqui num quarto, que aqui era 2 cômodos aqui nessa casinha, pastor. E eu fui emendando os cômodos. O povo que está compartilhando, marca os amigos e coloca aí hashtag Palavra do Céu. E eu fiquei tipo assim numa depressão, acho que o senhor já passou por isso, sozinho. E eu queria só saber de assistir filme. E eu falei, Débora, não tem mais promessa, esse negócio de igreja. Depois que eu se acertei com Deus, porque eu vim para Jesus, que eu nunca acreditava nas coisas de Deus, por causa do acontecido que eu falei para o senhor do meu pai. E vinha falar para mim da igreja. E o que acontece? A minha esposa bateu na porta e falou, sai daí, eu falei, Débora, esquece o negócio de igreja, não quero mais saber. Quando eu falei que não tinha mais promessa, a minha esposa gritou e falou desse jeito. Desse jeito, pastor. Ronieri, se você não tem mais promessa, suba na minha promessa e vamos junto, que eu tenho promessa. Deus fez uma promessa para nós. Mesmo por todo o processo que eu passei. Igual os outros, às vezes, quer falar do senhor, pastor. Olha lá, pastor Carvalho, estamos assistindo. Paulo César de Oliveira, William Santana. O povo de Paulistana ama o senhor também, pastor Henrique de Alencar. Eu preguei agora na reunião de obreiro deles. Beijo pra vocês. Gente, que homem, né, pastor? Especial, né? Especial é especial, né? E até se emociona de falar, pastor. Olha lá, hashtag Palavra do Céu. Que ali eu fui renovado. E você vê que Deus te dá força de onde você menos imagina, pastor. Os outros, às vezes, querem falar do senhor, às vezes chega num lugar que quer comentar alguma coisa, mas não sabe do processo que o senhor passa com a sua esposa. Igual eu sei, hoje eu sei, pastor, o tratamento que ela tem que fazer, das coisas que a irmã Elaine, para chamar pelo nome, que ainda não tenho intimidade com ela, pastor Elaine. Então, irmãos, nós temos que vigiar no que os outros falam, o que passamos para frente, pastor Carvalho. Sou advogado de ninguém, pastor Carvalho também não precisa de advogado, mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos que ser mais vigilantes. Temos que ser mais prudentes nas nossas palavras, pastor. Porque uma palavra deixa as pessoas que estão ao redor tristes, que admiram às vezes a pessoa, pastor. Claro. E eu fico muito triste. Eu vou falar, eu acho que é isso que eu li ali. Não, eu vou falar porque o senhor bate o pano, eles estão falando isso. Eu entendi. Eu vou falar. Aí o cara falou e pegou o pano e bateu. Esse trem é meu, hein? É pastor, patenteado. Agora, das 3 plantas, o senhor foi falar da Arca de Noé, eu te cortei. Fala aí da Arca de Noé. Não, da Oliveira? Sim. Quando o Noé solta o pombo, ela traz no bico um pedacinho de um galinho com uma plantinha de oliveira. O que é oliveira? Resistência. Então, de todas as árvores que foram atravessar o dilúvio, a única que permaneceu ali a ponto de o bichinho buscar foi a oliveira, porque a palavra oliveira significa resistência. Aí eu posso olhar para você e falar, é por isso que a Bíblia fala que a mulher, que os filhos estão ao redor da casa como a oliveira, porque a oliveira fala de resistência. Então você é uma oliveira. Sendo uma oliveira, pode passar por todos os dilúvios que você for passar. Que é isso, pastor? E você vai permanecer de pé. Eu já falei Não tem dilúvio que destrua a oliveira. Não tem, pastor? Não, porque está lá a prova. Choveu, todas as fontes de águas vazaram, tudo, cobriu e está lá. Por que ela acha justamente a oliveira? Por que ela não traz um pedaço de figueira, de videira? Por que de oliveira? É até de respirar, né? Então, tudo
contra a oliveira pode vir, não derruba? Não derruba, tem resistência. Uma das vertentes no hebraico sobre a palavra oliveira é resistência. É semelhante àquela filha de Jó. Jó não teve 3 filhas? Sim. Gemima, sim. Na segundo casamento. Sim. Gemima, Cássia e Keren Hapuk. Porque o H no hebraico tem som de R. Késia e Cássia são a mesma pessoa. É, pastor? Leia e Lia é a mesma mulher. Depende da tradução bíblica. Sim. Olha, irmãos, tá vendo? Coisa que às vezes nós erramos no falar. Não, alguém disse, não, ela é Leia. Mas aqui na minha ela é Lia. Só que Leia e Lia é a mesma tradução. Cássia e Késia, depende da tradução, mas são a mesma pessoa. Depois dessa eu tenho uma dúvida para tirar com o senhor aqui, que eu tô com o professor, viu, chefe? Aí o que acontece? Gemima significa tudo que voa. Porque quem está no alto vê melhor. Meu Deus. Correto? Você não mora numa casa de 2 andares? Sim. Nós entramos por aquela porta, nós tínhamos uma visão. Estamos aqui na tua cozinha, nós estamos tendo a visão do telhado das pessoas. E das árvores, ó. Entendeu? Cássia ou Akésia, que são a mesma pessoa, fala de uma planta que é resistente. Que ela não é muito grande, mas a raiz dela é muito aprofundada. Então tento arrancar e não consegue, porque ela é resistente. É por isso que o Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não. São 3 nãos e 3 verbos. Ante seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será comparada a uma árvore plantada junto. Meu Deus. Plantado junto não significa que está perto. Eu estou junto com você, mas eu moro em Campinas e você mora aqui. Eu não preciso estar perto de você para estar junto. A verdadeira amizade não é perto. Sim. Então, plantado junto, nós estamos juntos, morando em cidades diferentes, sim, mas estamos juntos. Mas se precisar, estamos juntos. Entendi. Então, quando se planta uma árvore, no Salmo 1, quer explicar assim, quem sai do lugar não é a árvore, é a raiz. Rapaz do céu. A raiz que sai. Então a raiz vai procurando o quê? O olho d'água, porque ela precisa alimentar-se. Enquanto ela não acha o olho d'água, ela não para de crescer para baixo, que é o primeiro nível de crescimento de alguém. Certo. Por isso que quando tu vê alguém assim na igreja, diz, puxa, aquele irmão sofre, ele não sai da igreja. Por quê? Porque a raiz dele é forte. Entendi. E Keren Hapuk significa aquilo que não quebra. Entendi. Então essa palavra oliveira tem tudo a ver com a palavra cássia, que é uma planta resistente a tudo. Qual foi a maior punição de Deus naquele tempo? Desculpa, o dilúvio. Sim. E por que o animal traz logo a oliveira? Para falar para nós que não há dilúvio que nos derrubem. Aleluia. Você tira a presença, pastor. Para falar para nós que não há luta que nos jogue no chão. O vento que derruba a oliveira. Meu irmão, e está lá. Não vai. Então, você é uma oliveira. Hashtag, eu sou uma oliveira. Coloca aí. Hashtag, eu sou uma oliveira de Deus. Ó, hashtag, sou uma oliveira de Deus. Pegou. Show. Pastor, agora eu preciso tirar uma dúvida aqui. Que, olha lá, o Adriel é muito amigo. Mande um abraço para o pastor Ataú. Tá mandando você dar para o pastor Ataú. Tá lá com ele. Pastor Ataú, o senhor é meu brother. Ó, tá me devendo. E aí? Aí o que acontece? Leva eu e o pastor Carvalho junto. Sabe que é engraçado, pastor Ataú? Quando eu era assim, mais novinho, bonitinho, a voz grossa, eu ia aí, né? Te amo, hein? Esse é amigo. Débora, esse homem é crente. Não, ele é demais. Esse é crente. Pastor, esse dia, ele é uma pessoa muito humilde, né? Pessoa muito simples e muito querida lá. Só para cortar, para que você não esquecer. Quando você chegar lá, você precisa comer sorvete com farinha. Não é, pastor Ataú? Nunca ninguém me levou, não. Já fui lá 3 vezes, pastor. Na casa dele. Ah, na casa pastoral é um sorvete com farinha. Meu Deus. Débora, pega a Rebeca. É o fundo musical. Não tem um teclado? Aqui é o fundo musical, mas aqui é o negócio. Irmão, ó. Pastor, agora deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Se eu souber, tá? Não é certo, porque a gente não sabe tudo. Não, mas estuda, né? O senhor estuda mais do que eu. Eu sou bem pouquinho, olha lá, hashtag eu sou Oliveira. Pô, pegou. Você entendeu, chefe? Pegou. Legal, chefe, o povo tá compartilhando. Marque seus amigos que tô com o professor Carvalho Júnior em casa, hein? Ligou, disse, só vou chegar aí, tomar café, Ronieri. É coisa de Deus. Pastor, eu já vi muitos pregadores pregar errado. E eu sou assim, muito... o meu cano, ele é curto, limitado, porém ele passa água limpa. Faz um estrago. Entendeu? É muito pequenininho, mas passa água limpa. Entendi. Bem pequenininho. E eu já vi alguns, eu sou uma pessoa que eu tenho muito assim, eu prefiro pregar simples do que falar errado. Não sei se você entende. Não sei se você me entende minha postura. Correto. Porque eu tenho medo. Correto. Então eu prefiro ser um pregador simples e ficar calado. Eu já vi muita gente dizer que Deus trocou o nome de Saulo, o nome de Paulo. Você vai entender o que eu quero dizer. Sim. E assim, pelos alguns estudos que eu já fiz, lendo,
não indo para faculdades igual o senhor, que é professor. O ano que vem vai para a PUC agora para acabar o mestrado, né, pastor? Eu vou fazer um grego. Fazer um grego. E eu cheguei, eu vi lá, o nome dele nunca foi trocado, pastor. Não. Porque Saulo é pequeno e Paulo tem outro significado. Você pode dar uma explanação sobre isso, pastor? Olha, é assim, ele em dado momento ele era chamado de Saulo, mesmo convertido, sim, e de Paulo. Sim. Porque o Saulo, a palavra Saulo é bem pequeno, e é Shaul, que é homenagem ao primeiro rei de Israel, sim. Saul. Eu não sabia disso aí. Porque Isso é uma nova que eu aprendo agora. É homenagem ao primeiro rei de Israel chamado Saul. Shaul no hebraico. Por quê? Porque Paulo, juntamente com Saulo, eles são da tribo de Benjamim. O senhor precisa votar em Londres, estão falando. É da tribo de Benjamim. Sim. Você está entendendo? Que era para ser Benoni, daquela viagem que Jacó vem. Correto. Benoni significa filho da dor. Sim. E Benjamim, filho da mão direita. Sim. Gênesis 28, quando Raquel vem de viagem. Benjamim. E ela fala bem claramente: se não me der filhos, me mate. Então o que ela falou aconteceu. Porque deu filho e matou. Olha que mistério, chefe. Eu tenho então a ideia não é que Deus trocou. Porque existem alguns momentos na Bíblia que ele aparece como Saulo e outro como Paulo. Então não há dificuldade. Então, agora, o nome pequeno, os dois é o mesmo significado? Parece que Paulo é Paulos, né? E é pequeno também? Também, eu fugi uma mente. Sim. Eu só sei que Saulo é homenagem a Shaul, que é o primeiro rei de Israel. Sim, que eles tinham muito Paulos, isso, né? Descendência, né? Porque eles são da tribo de Benjamim. Sim, sim. Por exemplo, se tu analisar, existem dois homens, por exemplo, a Raquel. Sim. Raquel, ela gera dois filhos, né? Benjamim e Benjamim. Só que o José foi muito importante, né? No lugar do Egito, mas ele cometeu um grande erro, tirar o povo da terra. Sim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não posso falar porque ele enche de perguntas e a minha mente faz assim, ó. Não, porque eu já quero que Presta atenção. A terra antes do pessoal, quem entrou na terra prometida foi Jacó. Isaac já está. Só que a terra era prometida para Abraão, Isaac e Jacó. Depois que Jacó sai da terra com 72 pessoas e vai para o Egito, a terra prometida não passou mais a ser terra prometida. Passou a ser uma terra reconquistada. Porque eles abandonam a terra e vão para o Egito. E nesse período que eles ficam 400 anos lá, que vem a história de Moisés, essa terra começou a ser encheiro de os heteus, os heveus, os jebuseus, os filisteus. É por isso que nós temos o livro de Juízes. Entendi. Porque em Moisés se promete a terra. Em Josué entra-se na terra. E nos Juízes é a manutenção para a gente ficar na terra. Meu Jesus, entendi. Peguei a revelação. Tu entendeu? Entendi. Então cada etapa... Deu um nó na minha cabecinha, mas... Moisés, eu vou te levar para a terra. Com Josué eles atravessam o Jordão. Aí para os milagres. Mas o período do juízo é para manter... Porque Deus promete a bênção. Pregue essa. Certo. Deus promete a bênção. Você tem a bênção, mas você tem que lutar pela bênção. Entendi. Deus promete a bênção. Moisés. Dá a bênção. Josué. E eu tenho que lutar por ela. Juízes. A bexiga. Entendi. Então essa troca, a troca do nome é importante na Bíblia, não deixa de ser. Por quê? Posso ir para outros trocas de nome? Só um minuto. Eu acho que, por exemplo, Abraão e Abrão. Sim. Abrão, Abraão, outro. Quando Gênesis 22 diz assim: Abraão, dai-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Quem conhece a Bíblia sabe que Isaque não era o único filho de Abraão. Sim, Ele ainda tinha Ismael. Deus errou? Sim. Não. Porque Deus não está falando com Abrão. Deus está falando com Abraão. Meu Deus. Como Abrão, ele tem Ismael. Mas como Abraão, ele só tem Isaque. Essa aí é nova, hein, pastor? Não, de vez em quando... Coisinha dessa, né? Os misterinhos, né? Eu estudo. Agora, pastor, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque pela Israel é vitória. Jacó é engano, né? Usurpador e tal. E o Israel é lutar com Deus. Pastor, eu estava vendo Gênesis 27, versículo de número 13. Mais ou menos isso. E fala que, para mim, Jacó não enganou, tá? Para mim, em particular, numa parte. Ele pode ter enganado outras áreas. Mas falando. Ali, em Gênesis 27, 13, eu estou vendo a mãe dele chamar ele e falar assim: meu filho, correto, entra dentro da tenda do seu pai. Que ela escutou a conversa junto com o Esaú. Passa a ser um engano porque ele concordou. Sim, mas a mãe dele fala. Quando ele fala, olha o que ele falou, pastor. Contexto e pretexto. Quando faz, mãe, serei eu enganador aos olhos do meu pai, ela fala, e seria amaldiçoado? Sim, claro. Aí ela fala assim: toda maldição contra ti seja lançada sobre, creio eu que Deus visita. Ela fala, o maior vai servir o menor. Porque tem uma ciência na Bíblia, pastor, uma ciência que alguns falam, que o primeiro que fosse gerado dentro do ventre, quando você tem gêmeos, e o outro que vem, o primeiro que está aqui, o segundo que vem, empurra o primeiro. Olha que mistério. E coloca ele para ser o segundo.
É assim diz os médicos. De uma ciência que então quem é o primeiro? Quem foi o primeiro a ser gerado? Quem é o primeiro que nasce? Jacó. Não, que nasce. Esaú. Exato. Eu concordo contigo. É a mesma coisa. Você está entendendo o mistério? Isso aí eu já... Então, tem gente que... Eu falei isso aí, tá falando, mas você está falando heresia. Eu não é heresia, não. Porque os médicos, pastor, a semente que é gerada primeiro, então Deus vai lá, muda no caso, porque o título de primogênito era de Esaú, porque Jacó nasce agarrado no calcanhar. Há uma revelação aí. Sinal que ele foi gerado primeiro. Você está entendendo? Correto. Porque só mudou a troca de coisa. Então Deus permite, às vezes, nós passar por alguns processos de ser trocado. Para que Deus venha entrar na história, entra no cartório e muda aquilo que só Ele pode mudar, porque o cartório é de Deus. Certo. O único que pode mudar o nome de Carvalho é quem, pastor? É Deus. De tudo que o senhor já passou, pastor, esses 26 anos que o senhor prega, o senhor pode imaginar o que o senhor já passou, pastor? O senhor pode imaginar os lugares que o senhor já viu de milagres? Pessoas curadas, saradas, restauradas, casamentos. Pastor, para chegar assim, rapaz, você não sabe como a sua mensagem mudou a minha vida. Então, a gente passa a ter vários filhos na fé no Brasil. Você não viu o pastor falando? Então, o povo que está compartilhando, que está colocando aí hashtag Eu Sou uma Oliveira, hashtag Palavra do Céu, que está compartilhando, eu aprendo essas coisas, pastor. Eu gosto de perguntar, porque é momento único. Eu não sempre vou ter o senhor perto, quando o senhor vive distante, o senhor já está indo para a América amanhã, o senhor já tem compromissos, a sua vida é corrida. Eu sei dos processos que o senhor hoje passa com a sua esposa, mulher de Deus. Eu vi uma coisa assim que nós temos que respeitar. Olha lá, o pastor Tiago Barbosa mandando um abraço ao senhor, meu amigo e meu irmão. Prega muito também, viu, pastor? Professor de teologia. É fã? Ô, Tiagão, eu sou fã de quem ama teologia. Esaú vendeu a sua primogenitura. Aí eu vi um dia dizer que Jacó foi enganado. Aí eu vejo lá em Hebreus Deus falando: e eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Assim. Pastor, peraí. Deixa eu só entrar numa questão assim. Eu estou falando para cutucar o senhor. Não, sobre linhagem, né? Se você estudar o livro de Obadias, o livro de Obadias, o profeta menor Obadias, ele vai tratar sobre Esaú, Edom, e sobre Israel, Jacó. Quando tu estuda o livro de Obadias, a tônica do livro de Obadias é que Deus vai punir os edomitas por causa de Esaú, por vários motivos, entre os quais, por não perdoar o seu irmão. Marcos Evangelho, Deus abençoe. Porque aquele perdão que entre Esaú e Jacó aconteceu... Quando ele está voltando. Aquilo partiu desde Esaú. Eu entendo que Esaú perdoou Jacó. Só que a geração de Esaú, os edomitas, passaram a não perdoar. Sim. Passaram a não perdoar. Então, Números diz que, olha, quando Israel tinha que passar, os edomitas disseram: se vocês passarem a nossa terra, nós vamos atrás de vocês e vamos matar. Era o Jacó pedindo para Esaú. Então, aí surge o livro de Obadias: aborreci a Esaú e amei a Jacó. Aborreci os edomitas e amei Israel. Então, por que Esaú é castigado por Deus no livro de Obadias? Porque dentro de muitas falhas, quando Judá, Israel, foi levado a cativo, a Bíblia diz em Obadias que os edomitas se alegraram. Porque agora Judá está sendo levado cativo, irá desaparecer. Tiago, ajudou os babilônios que invadiam Jerusalém. Tiago, tu conhece esse texto? Conhece, Tiago. Eles se alegraram. Eles festejaram quando Israel e eles se uniram para cativar, para levar melhor o povo de Deus em cativo. Então vai bater pesado o livro de Obadias sobre essa questão, porque eles eram falsos. Como é que um irmão vai se alegrar com o cativeiro de outro irmão? Eles são irmãos. Pastor, você entrou agora num mistério, então, agora que eu desci um negócio aqui. Existem muitas explicações que nós só vamos encontrar nos profetas menores sobre os históricos que nós temos lá. O senhor foi num negócio agora, pastor? Entendeu? Que é os dias que nós estamos vivendo. Como é que o irmão vai ver o outro irmão caído e vai ficar feliz? E aí o senhor foi agora num negócio muito profundo. O próprio livro de Obadias, né? Ele diz assim: por causa da tua, pois tu te alegrastes no dia da angústia, quando teus irmãos estavam sendo levados cativos. Deus puniu Edom. Então, isso aqui é uma lição interessante para a gente parar de nos alegrar com derrotas dos nossos irmãos, Deus. Porque eles merecem. Mas tem que parar de ser edomita, então, o senhor está querendo dizer. Exatamente. Entendi, o senhor já está... Carvalho Júnior, um exemplo que passa o ano, entra ano e serve o exemplo para a nossa geração. Amém. Tem o Marquinho de Marília, está falando que é amigo do senhor. Ei, sim, Marquinho é gente boa. Marquinho, ó, você é top, Marquinho. Abraço, pastor Elane. O Bruno Souza está falando assim: até que ponto pode se copiar uma mensagem para pregá-la?
Quem perguntou aí? Um rapaz aqui que é pregador. Pode dar o nome, eu gosto de falar para a pessoa. Até que ponto? Bruno Souza, já vi pregadores pregar mensagens copiadas, também plagiadas. Quem que escreveu? Tiago? Não, Bruno Souza. Ô Bruno, até que ponto eu acho que a parte histórica da mensagem deve ser copiada, a parte teológica da mensagem, se você aprendeu. Mas agora, a revelação? A revelação é diferente. Por exemplo, eu conheço gente que pregou mensagem minha no púlpito. Mas a revelação foi outra coisa. Não, ele disse assim que Deus tinha dado, quer dizer, não foi bem Deus. Verdade, né? Sim. O que Deus estava ali atrás. Só que eu admirei que eu não sei se ele esqueceu que a mensagem era minha. Até a mensagem eu preguei em Camboriú, chama Inimigos da Reconstrução. E ele pregou essa mensagem, os utópicos, coisas assim. Até aí eu acho que vale. Se você for colocar sua revelação, a graça que Deus te deu, entendeu? É muito interessante. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, pastor, por que nós estamos vivendo uma apostasia e abandono de fé consciente? Deixa eu dar uma palavra aqui. Por favor. Eu estou tirando uma mensagem sobre a síndrome do irmão do pródigo. Todo mundo conhece Lucas 15 como as coisas, a parábola, o capítulo das coisas perdidas. Os dois falando, vocês dois não tem como igual no Brasil. Por exemplo, Lucas 15 fala da ovelha que se perdeu, da dracma que a mulher perdeu e do filho que se perdeu. A ovelha se perdeu, o grego diz que ela se perdeu não por culpa do pastor. É que ela não quis mais andar com o rebanho. Sim. Tem ovelha que se perde porque não quer mais obedecer. Não quer ficar sob a liderança, toma outro caminho e vai quebrar a patinha. Por que a mulher se preocupa tendo 10 moedas, perde uma? Ela não tinha 9. Porque aquela colar contendo 10 moedas foi dada pelo pai no dia do casamento como um dote para ela. Porque a parábola vem no período em que os homens estavam sendo levados e chamados para a guerra. Então era muito comum as pessoas ficarem viúvas no tempo da parábola. Então o marido dava um presente para o pai e o pai dava um presente para a moça. Então o pai deu as 10 moedas dizendo, se o teu marido morrer acontecer, você tem como se manter. Aquilo ali é uma aposentadoria para a mulher. Isso é um outro assunto. Aí vem mas você fica falando essas coisas, você confunde minha cabeça, pastor. Você já foi da já foi para outro lado. É muito conteúdo. Você não entendeu, você tem que ir um pouquinho mais devagar, pastor. Você não entendeu que as 10 moedas... Entendi, ela pastor. Não tem 9? Sim. Ela não perde uma? Sim. Por que ela vai buscar umas tendo 9? Por causa que é aposentadoria. É presente do pai, é dote. Entendi. E quando o pai nos dá, a gente não pode deixar perder nada. Quem deu foi o pai. Então tudo que o pai dá para nós não pode perder. Não. A coroa. Já entendi. O nome escrito no livro da vida. Não pode. Entendi. Porque se ela fosse negligente, agora tem um detalhe. Ela faz 3 coisas para achar moeda. Né? Ela varre, ela arruma, ela varre, busca diligentemente e acende a luz. Então é bom a gente olhar esse texto diferente. Vamos deixar sempre a luz acesa, sempre a casa limpa e vamos ter sempre diligência para não perder a moeda. Pelo amor de Deus, agora o senhor... Ai. Não, é porque o senhor fala muito conteúdo, igual aquele dia lá no Marcos pregando lá. Você fica assim, porque o senhor fica falando muita conteúdo. Eu acho que o senhor tem que parar com isso, pastor. Perdão. Quando o senhor pregar uma mensagem, eu vou até falar em rede nacional. Já está com mais de 100 mil pessoas, pastor. Vou falar aqui em rede nacional. O senhor fica só no texto, só, pastor. Eu estou querendo falar do síndrome, só que eu sou um... Então, fala sobre o síndrome, vai. Tiago está me ouvindo aí. O Tiago sabe que um texto só pode ser explicado com o seu contexto. Sim. Então eu vou falar... Eu não posso falar da parábola do pródigo sem falar das duas, porque as duas vão encaixar do pródigo. Sim. Então eu ainda não... Eu preguei uma vez em Medianeira, semana passada, na igreja do pastor Augusto, Assembleia deu top lá, meu amigo pastor... O povo está compartilhando aí, vai marcando seus amigos. Aí o que acontece? Qual é a síndrome? A palavra síndrome significa características doentias que cada ser humano tem. Todos nós temos características doentias, mesmo crentes. E essas características doentias vêm da queda de Adão que afetou o nosso nascimento. Todo mundo nasceu com características. O fato de termos características doentias não nos deixa menor. O fato de eu aceitá-las não significa que eu não seja crente. Eu tenho que vencer todo dia. E o fato de vencer hoje não significa que eu vou vencer amanhã. Cada dia eu preciso vencer. Se eu falar uma coisa agora que o senhor me deixou assim, a questão que nós vencemos hoje, amanhã não é sinal que vamos vencer. Todo dia. É por isso que eu não acredito, eu não acredito em predestinação. Entendi. Eu acredito em plano de Deus. Entendi. Então,
Esse rapaz tem várias características doentias, e o texto diz, quando o filho volta, há uma festa. A Bíblia diz assim, a primeira característica doentia do filho pródigo. O senhor está falando que eu sou filho do senhor aí, ó. Vai. A primeira característica aqui do irmão do pródigo é que quando ele ouve a música, a Bíblia diz que ele fica ao redor da casa. Ele não entra na casa. Meu Deus do céu, hein, chefe? Ele não pode ler o texto. Ficando perto da casa. Na outra de Almeida diz, ele ficava ao redor da casa. Por que ao redor, pastor? Porque ele sabe que alguma coisa está acontecendo. Talvez alguém buzinou para ele, que é o irmão que voltou. Então, a característica do irmão do pródigo, escute, eu vou bater agora, é que ele não entra na casa. A casa ali tem uma ideia de igreja. Sim. E nós estamos vivendo hoje essa síndrome de gente que não gosta mais da igreja. Fica ao redor, mas não entra. Agora, pastor, posso falar um negócio, tirar uma dúvida que você está falando isso aí? Que eu quero que está nessa mensagem. Sim. Quando ele está vendo o irmão, ele não tinha que ficar feliz que o irmão está voltando? Claro. Por que ele vai indagar o pai? Mas é porque ele tem síndrome de pedir um animal, porque o pai dele está fazendo uma festa e deu vestes novas? Sim. Porque ressurgiu das cinzas? Sim. Foi uma pessoa que para ele tinha morrido e voltou? De vez ele se alegar, aí ele falou, sempre você teve, meu filho. Eu vou te perguntar, eu vou respondendo, terminando aqui, ó. Primeira característica, ele não entra. E hoje nós estamos vivendo o período de pessoas que cansaram de ir para a igreja, não querem mais ir para a igreja, não amam mais a igreja. Aí me aparecem esses homens maus pregando que não precisa mais ir para a igreja para ir para o céu, que você pode adorar Deus em casa. É mentira, tu não adora. Vou dar um exemplo da Débora, a esposa do Ronieri. Ela está cuidando dos meninos. Como é que ela está adorando? Como é que ela vai adorar Deus em casa? Não tem como. Igreja, como é que Deus estabelece templos para nada? Então nós estamos vivendo a característica da síndrome de gente que cansou da igreja. Entendi, pastor. Não vai mais à igreja. Ah, mesmo culto, mesmo pastor, mesmo Carvalho, mesmo Onieri, mesmo louvor. Aí não vão à igreja, aí a alma vai ficando pequena, aí daqui a pouco ele está desviado, daqui a pouco ele abandona e vai dizer que a culpa é nossa, a culpa é dele. Essa característica precisa ser curada da vida. Eu cresci na igreja e cada dia que eu vou para a igreja eu gosto mais da igreja. Meu Deus. Irmãos, aprenda uma coisa, a Arca de Noé não era o melhor lugar do mundo, era? Não. Ronieri, bota a tua cabeça, eu não mandei tu me atiçar. Isso é coisa dos desengrejados, olha que mistério. Eu vou tocar nesse assunto aí. Olha pra mim, eu não mandei tu me cutucar. Tu imagina a Arca de Noé? Barulho, fedor, cocô, cheio de animal. Era o melhor lugar do mundo? Não era. Mas era o único lugar seguro. Meu Deus. A igreja é o melhor lugar de gente perfeita? Não. Tem pessoas ruins. Maldosas. Mas é o único lugar que Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Irmão, Monte Irmão, dali sairá a bênção. Sem igreja, você está entendendo o que eu estou falando? Não é o melhor lugar, a sua igreja não é a minha, onde eu congrego com o pastor Paulo Freire, não é, nenhuma. Tem um irmão que não gosta, outro gosta, mas é o único lugar que tem uma promessa: edificarei a minha igreja. Meu Deus do céu, pastor. Segunda característica do filho pródigo, do irmão, é que ele ouve a música, ele ouve as danças e não compartilha. Música e dança na cultura judaica é confraternização, é alegria. O cara lá disse, eu peguei. É alegria, é tal, todo um andamento todo. Isso na nossa cultura é adoração, é língua estranha, é glória a Deus, é aleluia. Quem tem essa síndrome não gosta mais de barulho na igreja. O culto tem que ser frio, ele reclama tem que do ser gelado. Som, reclama o cara de tudo. grita muito, quem grita sou eu, não é você. Meu Deus. Então preste atenção, o culto é vivo, o culto é dinâmico. Terceira característica é que ele tem uma inversão de valores tão grande que ele disse que quando o pai sai, disse assim: tu nunca me destes um cabrito. Quem tem a síndrome do filho do irmão não sabe nem avaliar o preço de um cabrito para um cordeiro. Meu Deus, hein, pastor? Meu Deus. Agora o senhor foi demais agora. Ele disse: nunca me destes um cabrito. Ele nem sabe. Quem tem a síndrome tem uma inversão. Olha lá, o cara colocou. A Arca do Noé não era o melhor lugar, mas era um lugar seguro. Olha, chefe, já pegou, o cara pegou a revelação. Então o que eu quero dizer? Como é que o pai cura a síndrome do filho? Tem 3 síndromes ele. Qual? Não gosta da casa, não gosta de adoração e não sabe o valor das coisas. Ele não sabia o valor do cabrito, por que ele não pediu um cordeiro? Cordeiro é muito mais superior. Entendi. Como é que o pai cura? Primeiro o pai teve que sair da casa porque ele ficou emburrado lá fora. Esses crentes que querem ser paparicados pelo pastor. Ei!
Síndrome? Acorda, é brother. síndrome? É síndrome. Acorda, brother. É para sofrer. Meu. Ah, o pastor não me visita, o pastor... Ei, a vida é corrida. Meu Deus. O pai sai da casa, saindo da casa, a cultura judaica diz, cala-se a música. E quando você acaba a música, acaba a festa, pastor? Claro, alegria. Aleluia. Deu vontade de falar em língua estranha aqui agora. Aí o que acontece? Ele sai. Aí como é que o pai vai curar o filho? Parece que ele pega no rosto do filho e diz assim, meu filho, ó, é necessário. Olha que a pessoa falou na sua mensagem ali, a pessoa fora da igreja é fora do corpo de Cristo. Correto. Ele não, é como ele tivesse pego no rosto do filho e disse assim, meu filho, é necessário fazer isso. Olha o que o pai fala. O povo está compartilhando. É necessário. Ele vai curar. Como é que ele cura? Ele diz assim, olha, ele estava perdido, mas tu sempre estás comigo. O pai sabe que o mais velho sempre estava com ele. Sabia que não ia se perder. Só que o mais velho não sabe disso. Por causa da síndrome? Por causa que ele não sabe o valor que o pai tem por ele? Peguei a revelação. Peguei a revelação. Ele pensa que o pai não conhece os detalhes da vida dele. Aí o pai bota a mão no rostinho e diz, meu filho, você sempre estás comigo. Pastor, sempre está. Mas ele, como ele inverte os valores, ele não sabe que ele tem um valor muito grande para o pai. E ele pensa que o pai não vê. Ei, presta atenção. Não tem dia que tu acha que Deus não te vê? Não tem dia que tu acha que Deus não está nem aí contigo? Todos nós passamos. Agora entenda uma coisa. O pai está dizendo para ti hoje, ei, eu sei que eu sempre estou contigo e tu sempre estás comigo. Meu Deus. Terceiro culto para curar, para a gente mudar desse assunto. Sabe o que acontece? Ele disse assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Não precisa se preocupar. Você só não sabe o valor que é seu. É só, você quer um animal, vai ali, entra ali, abre a porteira e pega. Quando você quer que eu vá buscar para você também, então você está falando que Deus, ele abre a porta, mas quem tem que buscar é nós. Claro. Desceu. Nunca vi Deus prometer uma coisa para ti e dar de bandeja. Está compartilhando, meu Deus. Dá de bandeja. Coloca aí, hashtag eu sou um Oliveira. Os amigos que estão entrando, essa aí eu peguei agora. Amém, eu vou usar essa. Amém. Hoje eu aprendi muito com o pastor Carvalho. Minha filha saiu do hospital agora, é 5 horas da manhã, irmãos. Aí o pastor Carvalho já está passando por aqui e disse, eu passar aí, Ronieri, para tomar um café. Quer mais um cafezinho, pastor? Toma um golinho de café, professor? Diz que, mano, eu tô contigo na live. Quem é, hein? Eu lá sei, pastor. Também não. Tem que mandar o nome, né? Porque eu não sei. Pastor Carvalho é sistemático, manda o nome. Vocês não conhecem, ele briga comigo, vocês nem imaginam. Pastor Carvalho, pastor, eu não vi uma pessoa falar mal do senhor aqui. Amém, obrigado. Beijo pra vocês. Já chegou num público muito alto. Amém, glória a né? Deus. Cadê o lenço? Falou. Eu tô com lençol agora. Rapaz, pastor Carvalho Júnior. Oi, Tico. Aí, pastor, olha. E pastor Carvalho Júnior disse que me adotou agora, irmãos. Ele é meu pai. Não, é isso, pastor. Você tem 58 anos. 58 anos o senhor tem. Ele não gosta de falar isso aí não, viu? 48. Não, 69. 58. Foi legal, né? Foi legal. Não, foi muito bom, porque o povo... pastor. O que o amigo falou lá dos sem igreja, eu queria desengrejados. Desengrejados, né? Eu queria que você pegasse essa parte do pródigo e pregue na sua igreja. Os que ficam ao redor da casa e não entram. É uma síndrome. E nós estamos vivendo essa síndrome. E nós precisamos ajudar os líderes da igreja, porque tem gente que perdeu a graça de ir para o culto. Entendi. Porque aí vem esses infelizes, com todo respeito, mas são infelizes mesmo, pregarem contra pastor e contra liderança. Meu Deus. Eu estou indo à América, é um trabalho lá, e eu vou pregar lá sobre os 4 paradoxos de Agu. Eu vou falar sobre a formiga, o coelho, o gafanhoto e a lagartixa. O terceiro paradoxo de Agu é que diz o texto, Agu era um sábio, semelhante a Salomão, mas não tão profundo. Porque os provérbios, nós temos 31 provérbios na Bíblia. Né? Já foi para outro assunto, ele é terrível. 30 é de Agu e 31 é de Lemuel. Os 29 são de Salomão e seus companheiros. No terceiro diz assim, o gafanhoto, sem rei, contudo vive em bando. Meu Deus do céu, pastor. Isso fala de unidade. Está confundindo minha cabeça, pastor. Isso fala de unidade. Nós não podemos ir ao céu sozinhos. Nós precisamos do pastor, nós precisamos da igreja, porque Jesus não vem buscar indivíduos, Jesus vem buscar um corpo chamado igreja. Os caras falaram que você é o melhor professor da academia dos pregadores. E o corpo chamado igreja, olha aqui, minha mão, meu olho, minha boca, meu nariz, minha orelha, tá entendendo? Jesus vem buscar um corpo. Então, para eu ir para o céu, eu tenho que estar inserido nesse corpo. Entendi. Jesus não vem buscar só a orelha. Pastor Éder Luander é do pastor Juvani, aquele que era o secretário da Convenção de Cuiabá.
Pastor Juvenil de Oliveira. Um abraço, pastor Juvenil. Deus abençoe. O Éder, beijo. O Éder Luanda. O Éder Luanda. É um nome estranho da bexiga. Quase língua estranha, né? Ele congrega lá com o pastor Juvenil de Oliveira. Beijo. Lá do pastor Sebastião Rodrigues. Eu já preguei muito lá. Sabe quem ontem pediu perdão, pastor, e voltou pro ministério? Quem? Pastor Paulo Roberto. Que ontem foi lá, se acertou com o ministério e voltou pro ministério. Aí eu creio que Deus pode levantar ele de novo, pastor. De todas as provas que ele passou. E ontem, ou foi 11 de ontem, foi lá no templo, falou que pastor Sebastião, pastor, é um homem muito de Deus, né? E muito sábio, deu 3 meses para ele de prova, falou, começa o seu ministério de novo, e aqui nós estamos para te ajudar. Aí eu vejo que é um homem que quer ajudar outro homem, pastor. Ó. Pastor Sebastião, Ministério de Cuiabá, parabéns. Deus abençoe. Olha, John Wesley dizia que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. Vai fazer muito falta nessa grande batalha. Quanto mais unidos estivermos, mais nós vamos vencer. Pastor Carvalho. Juntos somos maior. Coloca aí, hashtag. É que eu não sei. Ele nunca fez live. Eu sou o primeiro a fazer live do Brasil e do mundo. Minha língua é plesa. Vai, hashtag. Como é que é? Coloca, hashtag. O que vai falar? Unidos somos mais fortes. Hashtag unidos somos mais fortes. Isso. E compartilha. Isso. Pastor, o pastor Carvalho. Que hora vai terminar? Pastor, a hora que o senhor quiser. Não tem hora não. Aqui você pensou que tinha horário? Não é canal de televisão não, pastor, que é um filme. Aqui se você quiser aperta aqui e acabou. É o senhor dizer que acabar. Você vê, mas primeira vez que eu faço isso em 48 anos de vida. Não, fazer mais, senhor. Não fazer porque o povo gostou. Ó, pastor, congrega com o pastor Paulo Freire, que é amigo do nosso pastor, irmão do nosso pastor da CHB, pastor Wellington Júnior, que está ali em Guarulhos. Meu pastor setorial, pastor Mazinho Barbosa. Tudo do Belém. O pastor está em Campinas, congrega ali com o pastor Paulo Freire, homem de Deus. Pastor, um homem de Deus, ele tem a bênção do seu pastor, porque tem gente que fala as coisas sem saber. Então eu quero aproveitar esse momento, pastor, com todo respeito ao senhor. Acho que eu estou foragido, né? Fala que o senhor, que não tem pastor, fala que o senhor está desengrejado. Ô pastor, aí o senhor está lá na reunião de obreiro, lá com o pastor Paulo Freire, o senhor está lá tomando Santa Ceia, e os caras, ei irmãos, vamos ser unidos, vamos parar com esse espírito, a síndrome do que está dentro, porque os que falam é assim que está dentro, não é os que estão fora não, tá? Boa. Eu peguei, pastor, eu já aprendi, eu sou um cara, eu não sou de estudar muito, mas se falar para mim, eu aprendo rápido, eu tenho a ciência. Tem gente que tá dentro, mas tá falando. Pronto, né? Ele está fora, ele está pior do que está voltando, pastor, porque o cara colocou aqui, quem fala a mão do homem de Deus peca. Correto. Então, o que está dentro, ele está fora, pastor, de vez ele se alegrar, olha pastor, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, pastor. Pastor Paulo Freire fez o casamento do Thiago Barbosa. Thiago fez. Eu já conheci muitos pastores. Gosto muito de Tubaína, pastor Paulo Freire. Olha, eu conheci muitos pastores, mas com o pastor Paulo Freire... É uma pessoa maravilhosa, né, pastor? E a simplicidade, pastor? Não dá nem para falar, porque a gente não sabe nem o que falar dele. O que é aquilo lá? Porque falar de é pecado, tem que falar sobre. Tá? Deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitar. Desculpa, pastor. Não. Irmãos, é o seguinte, olha. Aprenda uma coisa. Quando alguém for criticá-lo, por exemplo, se a pessoa criticar a sua teologia... Tatiana, sou do pastor presidente de Venceslau. Se a pessoa criticar a sua teologia, a sua pregação, vá lá. O que nós não podemos é falar mal do caráter e da moral. Entendi. Quase a maioria não gosta do jeito que eu prego. Pastor, meu pastor setorial, manda um abraço para ele, Mazinho Barbosa. Pastor Mazinho, um abraço, quero pregar aí, hein? Vai me levar. Fica falando isso aí, pastor. Agora vai ficar na minha orelha falando aí, e o senhor não tem agenda. Deixa aí, viu? Falar, fica falando isso daí, pastor Mazinho. O senhor não tem agenda para atender, ele vai ficar cobrando eu agora. O senhor fala aí, o senhor não tem agenda esse ano mais. Esse ano não tem, mas tem o ano que vem todo mas o senhor fala aí. Pastor Mazinho, ele tem meu contato direto, não vai precisar de secretário. Fica falando ele vai falar, tá bom? Viu? Vou pregar aí pra gente tomar um café. Fala que já tá falando lá. Fica falando isso daí. Eu vou tomar um café com o senhor. Fica na minha orelha agora, pô. Deixa eu explicar. Não pode falar do caráter e da moral. Sim. Muito cuidado. E outra, quando alguém for falar mal de você, eu vou te dar um conselho. Procure ver quem está falando primeiro. Eu costumo dizer, pastor, que nós temos que ver as duas histórias. Não, por exemplo, eu estou falando mal de você. O que você tem que analisar? Sim. Quem é que está falando mal de mim? Porque assim, o senhor fala isso daí na história. Sabe o que eu lembro? A Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul como rei de Israel. Aí Samuel tem que ir em Belém, Deus manda ele pegar o chifre, Saul foi com a vasilha, há uma diferença. Quando ele está indo, os outros estão dizendo, por que Deus rejeitou? Não quer saber. É verdade. Tem um mistério aí.
Porque os outros ao redor, já desceu a revelação, pastor. Desceu. Então, os outros que estão ao redor, olha lá, o meu pastor Ronieri fala muito bem de ti, ó. Ô, pastor Mazinho, nós estamos juntos. É o presidente. Tá aqui ele, ele que é o culpado que eu não estou pregando aí, que ele não me chama. Não, mentira. Eu fico falando isso aí, pastor, vai dar problema pra mim, pastor Carvalho. Os caras é tudo foda. O senhor ia consagrar ele como bispo e não consegue. Cachorro monto, não se chuta. Então, quando Saul é rejeitado... Débora, me dá um suco aí, tá quente. Dá aqui uma Red Bull pra ele. Ei, Red Bull. Ó, tem Red Bull aqui também. Se eu tomar Red Bull, eu não durmo. Ei, pastor, quando tira o espírito dele... Agora desceu aqui, pastor. Suco? Tem suco, alguma coisa? Ei, pastor Carvalho, quando tira o espírito dele, Atos capítulo 13, número 22, fala, e o Senhor achou... Que água de coco? Não posso. Hein? O Senhor achou a Davi, segundo o teu coração. Atos 89, Salmos 89, número 20. E Deus achou a Davi e colocou o santo óleo sobre a tua cabeça. Se achou, está escondido. Então, agora eu quero saber os reis, que são parceiros, olha lá, de laranja, ó, do jeito que eu gosto, natural. Hein? Os parceiros de Saul, quer saber por que Deus tirou. Ele vai ter que ter uma explicação. Espera aí, por isso que ele fica com mais 20 anos no poder ainda. Por que tirou o espírito de Saul? Ele desobedeceu. Então, nós temos que saber, quando alguém fala mal de alguém, se a história é verdade. Está entendendo, pastor? Então, nós temos que ser, sabe o quê? Homens de Deus. Mulher de Deus. Eliseu passou com o seu servo, a mulher disse, vai passando um homem de Deus. Eu posso colocar na minha casa. Por que o pastor Carvalho está na minha casa? Porque é um homem de Deus, não é porque é um pregador. Não é porque é um homem, porque é um homem de Deus. A gente não é pregador 24 horas. É um homem de Deus. E eu sou privilegiado de receber um homem de Deus como pastor Carvalho. Não aceito que fale mal, não só como dele, como de todo mundo, pastor. Não aceito, pastor Carvalho. Não aceito. Com todo o respeito que eu falo para o senhor, não aceito. O texto na Bíblia te diz que nós seremos julgados por todas as palavras proferidas. É por isso que nós temos que ter cuidado. E às vezes a gente não imagina por que nós estamos sofrendo, a nossa família. Nós temos que rever alguns conceitos. Luiz Filho disse que isso ajudou muito ele. Luiz? Mostrar. E aí, Luiz? Ó, um dos top dos pregadores hoje. Hoje eu prego a graça. O pastor Carvalho Júnior me ajudou muito. Luiz Felipe. Ei, Felipão, um abraço. Pereira Barreto. Beleza? Tamo junto? Tamo junto. É nós na fita. Quer mais alguma coisa aí? Pastor, assim, acho que eu sou despedido do povo, né? Que o senhor tem as suas correrias. Já estamos aqui mais de 50 minutos. Tá bom, né? Foi uma aula grátis, né? Posso divulgar a academia? Eu tenho que ver se eu vou ganhar minha porcentagem, porque é a minha televisão aqui, né, pastor? É que o fato de eu estar aqui já pastor Moisés, meu amigo, eu estive pregando na dia 3 de fevereiro na Vigília Bom Samaritano. Ninguém me dá nada, pastor. Eu não tô ganhando nada aqui. Mas eu também, quando vou lá, eu também não ganho. Então fico feliz. Porque lá tem que deixar, porque a Vigília Bom Samaritano tem que ser ajudada, né? Entendi o mistério. Só queria falar isso. Abimael Rodrigues, Deus te abençoe, filho. Um grande abraço. Pode falar, pastor. www.academiadospregadores.com.br. Se você quiser estudar conosco, nós já gravamos, são aulas online, nós já gravamos epístolas, as 13 de Paulo, nós já gravamos os profetas menores, já gravamos hermenêutica 1. Então, www.academiadospregadores.com.br. Você vai se matricular, tem pastor Napoleão, pastor Josué Brandão, pastor Neto Andrade, que é um hebraísta terrível, tantos outros, pastor Eliel Gabi, olha... Preguei no Jubileu de Ouro lá, no ciclo de oração das irmãs, do ano passado. Você vai se alegrar. Você não tem muito tempo de sentar numa cadeira, porque hoje a vida é corrida, faça com a gente. Se você não gostar, eu duvido. Mas se você não gostar, nós devolvemos a tua matrícula. Mas é impossível você não gostar. E vale a pena falar sobre teologia. Teologia é um grãozinho de milho todo dia. Eu vou estudar, eu entrei em Pinda em 88. Então tem gente que diz que pensa que vai para um seminário e vai aprender tudo. Não. Seminário nos direciona a como estudarmos. Entendi, pastor. Por isso, a academia vai te dar um olho. O cara colocou já o site para o senhor aqui já. Obrigado, meu amigo. A teologia vai nos direcionar. O curso vai direcionar você para nós. Porque aí, depois que você já pega os macetes que o curso vai oferecer, você sabe qual livro pegar e tal ler. Eu hoje, com 48 anos de idade, 48, continuo estudando e ano que vem quero continuar fazendo o último curso nesse nível aí. Terminei um hebraico, vou para um grego e eu a cada dia ainda sinto que eu estou fraco. Eu quero me preparar melhor ainda. Luiz Filho, fala para o meu pastor que eu estou na casa do pastor Eli Andrade. Ele ama ele demais. Quem é? Ô Elias, o pastor Elias. Queridos, Deus abençoe vocês. Foi legal. Bom. Foi muito Gostei bom. da live. É um ao vivo.
um ao vivo. É tipo uma televisão, porém ao vivo pela página do graça, Facebook. De graça? Não, mas eu pago internet, né? Pago internet. Dá um custo pra mim. Você vai ter que me dar uma oferta. Ai, rapaz, a minha presença ali tá mexendo no meu bolso, irmão. Hein, pastor? Então, aqui não tem nada de graça. Nem injeção no hospital. Eu não tô entendendo o senhor, não. Isso é engraçado, né, irmãos, eu cheguei numa fase do meu ministério, em vez de eu ganhar, eu tenho que dar. Pelo amor de Deus. Não, pastor, porque isso é bíblico. Isso é bíblico nos fins dos dias. Quem paga a luz depois? Você tá com 58 anos. Mas eu sou de um tempo, hein, pastores? Os pastores estão me ouvindo. Eu sou daquele tempo que nós ganhávamos um corte de pano para fazer roupa. Eu sou daquele tempo do linho, lembra do linho? Meu Deus, linho, que é tudo amassado, era moda. Você usou aqueles ternos com as boca larga lá? Boca larga, aquele terno que é grosso, coloridão. Eu sou desse tempo que a boca comia o sapato, ficava só, entendeu? Era bem mais difícil. Ó, o pastor Mazinho, manda uma ofertinha aí. Pastor Mazinho, eu vou buscar a oferta aí quando eu for pregar. Abre o bolso. Wagner Lisboa, Deus te abençoe, um grande abraço. O pastor Carvalho. Muito bom. Isso aí é pro senhor, eu já comprei porque eu sabia receber o senhor em casa. E eu tinha que deixar tudo preparado, porque eu sei que o senhor gosta de suco de laranja, né? É uma dádiva. Pastor, então eu tô feliz de o senhor estar aqui. Obrigado aos amigos que me ouviram, pelas palavras de incentivo. O que eu peço a todos os senhores que orem por mim, pela Elaine, e a gente seguir até o dia. Eu estava perguntando da Elaine aí, pastor. Perguntaram como ela está. Ela está sempre naquele processo de se recuperando, de tratamentos, até o dia. Isso é importante. O que é interessante é assim, que as pessoas precisavam conhecer primeiro. Né? Por isso que eu falo, a história. Tem que conhecer para depois falar alguma coisa. Mas os meus amigos que estão aí, continue orando por nós, para a gente continuar. Estão pedindo o contato do pastor Carvalho Júnior para agendas. Como é que faz para eles pegar, pastor? Olha, eu vou deixar o meu, e aqui nessa região toda, vocês podem falar com o pastor Roniel. Agora, mas eu meia bem, tá? Não, então falem diretamente comigo. Anota aí, 19... Não, pode falar que eu passo só pro senhor. 19 98274 6541. 19 98274 6541. Agora preste atenção, eu tenho uma dificuldade de atender. De atender. Eu gosto de zap, você manda um áudio, eu mando, resolve, e qualquer coisa vocês podem entrar, desde que ele não me cobre nada. Entendi. Você demorou, já entendi já. Não, mas o senhor vai me abençoar. Eu te dou cada semana uma mensagem. Uma semana para dar uma mensagem? Que dificuldade. Mas tu acha que cai do céu eu assim? Prego todo dia, pastor. Pastor, amanhã eu prego. Quinta eu prego. O senhor também, você vai para os Estados Unidos amanhã. Amanhã eu prego em Salto. Sexta-feira eu prego em Salto também. Sábado eu prego fora. Domingo eu prego em Salto. Segunda-feira estou no mistério aí, que eu falei com o senhor aqui lá, que eu pedi uma ajuda pro senhor. Terça eu já prego. Quarta eu prego. Dia 11 eu já viajo para a Europa. E volto só dia 23. Até os pastores da Europa tá aí. Deus abençoe vocês. Olha que privilégio. Vai para a Europa. Entendeu? Eu comecei a pregar, eu ia pro Timboco. Eu ia pro Cururu. 32 países, para de graça. Deixa eu falar pros irmãos. Eu também já preguei no Timboco, já. Não vem de graça, não. Vem com essa foto moderna. Pastor Mazinho, olha aqui, pastor Mazinho. Não. Vem com essa foto moderna, não. Preguei Timboco também, pastor. Pastor Mazinho, há 26 anos atrás, quando eu comecei a pregar... Mas eu também, 8 anos atrás, eu preguei Timboco, pastor. Era ônibus, 3 dias para chegar em Salvador. Eu era trem, pastor. Não tinha carro, não. 3 dias para chegar em Salvador, na rodoviária. Então perdia 3 dias de agenda, pastor, porque era só um dia. Não, é porque 3 dias de ônibus para chegar em Salvador. Mas era uma alegria. Era outro nível. Outros crentes eram maravilhosos, como são de hoje. Coxinha. Aí a gente chegava na rodoviária, o rapaz, o pastor, o evangelista que ia buscar a gente, ia depois de 2 horas. Porque ele tinha que ir no médico primeiro, tinha que levar o filho no colégio. Então a gente ia ficar calado. Aí a gente ia hospedar na casa do irmão, ou na casa pastoral, com 38. A última casa, eu e a Elaine, nós ficamos com a casa pastoral no interior do Goiás, isso há muitos anos. 38 irmãos. Não, pastor. 38 irmãos na casa pastoral. Mas tinha quarto para todo mundo? Não, escuta. O quarto era cortina, não tinha porta. Como é? Eu sozinho dou meu jeito.
como é com a Laide? É um detalhe, a gente não dorme de paletó e gravata. Você dorme de paletó e gravata? E um banheiro para 38 pessoas. Não, para, pastor. Então, escuta, eu não posso dizer o nome da cidade, porque tenho amigos lá. Depois eu voltei, já fui ficar em hotel, é outro nível, né? Depois que, quando você depois passa... do Timbó, pastor, não é vale de bata pra sempre também não, né, pastor? Então, você viu? Europa, viu? Vale a pena. Sabe o que é isso? É Deus. É Deus. Porque, veja bem, é um privilégio já fui pregar. várias vezes, estou indo de novo. É um privilégio pregar. É um privilégio um pastor convidar a gente, dar avião, hotel e ainda dar a sobrevivência para a nossa família. Verdade. Então eu quero aqui de coração agradecer por onde eu já passei, os grandes amigos que eu tenho, viu? Que Deus continue te abençoando. E eu estou pronto, não sou mais o mesmo Carvalho, porque alguma vez alguém falou para o Romário assim, aquele jogador, você não corre mais, você não corre mais. Mas sabia fazer gol. Escuta, aí ele disse assim, como rapaz, eu estou hoje com quase 50, é claro que eu não corro muito, como eu comecei, mas eu continuo dando uma palavrinha. Eu tive que fazer uns golzinhos de falar, agora pastor, abençoa eu aí, ora por mim aí. Olha, foi um privilégio conhecer esse homem de Deus. Eu estou aqui, eu sou difícil vir na casa de pessoas. Não é porque eu sou orgulhoso. Ninguém vê o senhor, não. É porque, na verdade, a gente tem muita coisa. E eu estou passando por São Paulo, que eu tenho que resolver o problema de livros. Que nós vamos viajar. Mas eu falei que vim aqui tomar um café com ele. Ele me recebeu, a Débora, conheci. Queria que vocês orassem por esse homem de Deus. Amém. Ele é uma voz dessa nova geração aí. Obrigado. E essa voz está sendo percorrida. Uma vez eu preguei a mensagem sobre correndo aquela voz de Atos 2, diz, e correndo aquela voz. Então, muitas das vezes querem calar a voz para que a voz não corra, mas essa voz vai continuar sendo ouvida por muitos. Pai, obrigado, eu quero te louvar por estar na casa do teu servo, por ter recebido tanto carinho da Débora, das suas filhas. E eu quero pedir que o Senhor coloque as tuas mãos ainda mais, guardando, orientando, dando sabedoria a cada dia, revelando mistérios da tua palavra, mensagens que possam alimentar a tua igreja nesse Brasil. As viagens que ele irá fazer o restante deste ano, guarda, livra, protege, consola, opere obras extraordinárias para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu peço por todos aqueles que compartilharam conosco, tantos amigos, tantas pessoas, tantas palavras carinhosas. Que Deus possa abençoar a todos e que esse dia seja um dia de muita vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Até se emociona. É uma coisa de Deus. O Jô Soares terminava assim, ó. Beijo do gordo. Deus abençoe você. Ele morreu, pastor? Aí tu me pegou. Não sei não. Deus abençoe vocês. Grande abraço, fica com Deus. Até mais.